pedimos a Tua bênção para esse momento em que iremos abrir a Tua Santa Palavra. Pedimos, ó Deus, que através do Espírito Santo, a Tua Palavra fale aos nossos corações. Que durante todo esse mês, em que estaremos estudando essa nova série de mensagens, o Senhor nos ajude a lidarmos com as nossas emoções de uma maneira que Te agrade, ó Deus. Nós queremos servir ao Senhor, nós queremos agradá-lo em tudo e também queremos agradá-lo nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra nos traz luz e nos orienta a respeito de todos os aspectos da nossa vida. Nós pedimos todas essas coisas no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, hoje nós começamos mais uma pequena série de mensagens. No domingo passado nós encerramos a exposição do texto de Mateus 26, de 36 a 46, onde nós estudamos de uma maneira bem exaustiva o momento em que Jesus passa pelo jardim do Getsemane. E se você porventura perdeu alguma dessas mensagens, você pode acessar qualquer uma dessas mensagens através do nosso site www.ieci.org.br. Você pode ir em recursos e ali você vai encontrar vídeos de pregações. E esses vídeos de pregações você vai acessar então e vai encontrar. E a ideia é nós tratarmos com as nossas emoções de acordo com as orientações da Palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Bem, e essa pergunta é a seguinte: você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Vamos mudar um pouquinho essa pergunta. Você está feliz hoje? E existe uma grande diferença entre ser uma pessoa feliz e estar se sentindo feliz num determinado momento. O fato é que nós temos na nossa vida muitos ladrões da alegria. Nós poderíamos dizer que um dos ladrões da alegria são justamente as circunstâncias. Uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que passa a ter uma enfermidade, uma pessoa que passa pelo trauma do divórcio, ou de ver um pai que abandona o seu lar, a reprovação no vestibular, ou então ver a sua empresa indo à falência, uma pessoa que perde o seu emprego, ou que tem que lidar com a traição de um cônjuge, um namoro que acabou, ou mesmo um noivado que foi rompido. São circunstâncias que todos nós estamos sujeitos a enfrentar em nossas vidas. E muitas vezes essas circunstâncias podem ser um tipo de ladrão da nossa alegria. Também nós vemos que um outro tipo de ladrão da nossa alegria são as pessoas. Isso por quê? Porque as pessoas, querendo ou não, tendo a intenção ou não, muitas vezes nos decepcionam, nos magoam, outros nos ferem, outras pessoas usam de violência verbal, violência física, muitas pessoas passam por humilhação, abuso sexual, perseguição, injustiça, calúnia. Outras pessoas veem simplesmente uma pessoa muito próxima partir, ou então um familiar muito amado
morrer. O fato é que as pessoas também podem ser um ladrão da nossa alegria. Mas tem um terceiro tipo de ladrão da nossa alegria, que são as coisas. Infelizmente nós vivemos numa sociedade consumista e materialista. Não que isso seja uma novidade, mas esses últimos anos nós temos visto o consumismo ser elevado a um padrão altíssimo. E realmente o consumo se torna um Deus na vida de muitas pessoas. Nós vimos aqui alguns testemunhos de como Deus nos ensina a lidar de uma maneira responsável com o nosso dinheiro. Nós não ensinamos aquilo que a Bíblia não nos ensina. A Bíblia não nos ensina que é simplesmente você ir à igreja e todos os seus problemas financeiros serão resolvidos da noite para o dia. Ela não fala que existe uma oração que vai fazer com que o seu débito ou a sua dívida no banco irá simplesmente desaparecer. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é trabalho diligente, é responsabilidade com as nossas finanças, porque nós entendemos que tudo vem das mãos do nosso Deus. É desenvolver contentamento, é não fazer do dinheiro um Deus em nossas vidas. O problema é que hoje muitas pessoas amam muito mais as coisas do que as pessoas. E as coisas podem ser um tipo de ladrão da nossa alegria. A partir do momento que nós colocamos toda a nossa esperança nas coisas materiais, e essas coisas materiais somem da nossa vida, muitas pessoas entram em tristeza, depressão e desespero. Mas também tem um quarto tipo de ladrão da nossa alegria, que são as nossas emoções. E por isso os divãs estão lotados. Os psicanalistas estão com a agenda cheia. Isso por quê? Porque muitas pessoas estão roendo as suas unhas e estão com os seus nervos à flor da pele. Pessoas que são tomadas pela depressão, e depressão é excesso de passado, e pessoas que são dominadas pela ansiedade, que diferente da depressão que contempla o passado, a ansiedade é um excesso do futuro, a preocupação com aquilo que irá acontecer em nossas vidas. Já que nós temos tantos ladrões de alegria, eu e você precisamos decidir entre ser alegres ou estarmos alegres. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4, e depois nós vamos ver também Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Você quer ter alegria ou você quer ser alegre? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz então em Filipenses capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Esse texto de Filipenses 4 é uma ordem para todos os cristãos. Leiamos então agora os versículos
10 a 13. E olha só o que o apóstolo Paulo diz à igreja dos Filipenses: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nós vamos encontrar uma ordem do Senhor, que é para todos nós nos alegrarmos, e depois nós vamos encontrar um pouquinho mais à frente nesse mesmo capítulo, um exemplo de como nós podemos ser de fato pessoas alegres. E esse exemplo é dado pelo próprio apóstolo Paulo, uma ordem e um exemplo. Vamos ver então a ordem que nós encontramos ali em Filipenses capítulo 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Com esse pequeno texto, nós vemos o apóstolo Paulo mais uma vez reforçando o ensino que é encontrado em toda a carta aos Filipenses. Paulo, de várias formas e de várias maneiras, faz referência à necessidade do cristão ter como marca em sua vida a alegria. Mas veja bem, não é uma alegria qualquer, não é uma alegria passageira. E aqui, quando ele diz para os Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, nós recebemos 3 ensinos básicos. Em primeiro lugar, nós vemos que essa é uma ordem, não é uma sugestão, não é um bom conselho, mas é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Alegrem-se. Também nós percebemos que essa ordem que o apóstolo nos dá é uma ordem ultra circunstancial. Ou seja, não é ter alegria quando as coisas vão bem e nos deixar tomar pela tristeza quando as coisas vão mal. Não, é uma ordem que deve ser obedecida independente das circunstâncias. Quando tudo estiver bem, nós devemos nos alegrar. Quando tudo estiver mal, nós também devemos nos alegrar. E nós aprendemos isso porque Paulo diz: alegrem-se sempre. E sabe o que significa alegrem-se sempre? Significa alegrem-se sempre. É isso. Sempre nós devemos nos alegrar no Senhor. E aqui nós vemos também que essa ordem é uma ordem que nos faz depositar a nossa alegria no objeto certo. E o objeto certo não são as circunstâncias, não são as pessoas, não são as coisas e também não são as nossas emoções. Nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. É em Deus que a nossa alegria deve estar alicerçada. É ali que nós devemos encontrar a fonte, a razão, o motivo da nossa alegria. Essa foi a ordem do apóstolo Paulo. Mas vamos ver o seu exemplo. E o exemplo de Paulo tem muito
muito a nos ensinar. Isso por quê? Porque quando nós observamos a carta aos Filipenses, o contexto em que Paulo escreveu essa carta, nós seremos lembrados que Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava cumprindo prisão domiciliar, ele ficava acorrentado a um soldado romano. E veja bem que ele escreve essa carta com esse tema constante, que é a alegria no Senhor. Agora pense bem, se Paulo, daquela prisão, nessa situação tão desanimadora, se Paulo podia ser positivo e poderia encorajar as outras pessoas, certamente aqueles que viviam em liberdade poderiam sim experimentar dessa alegria verdadeira. Nesse texto em questão, dos versículos 10 a 13, nós vemos que Paulo, ele aproveita a oportunidade para agradecer uma oferta que ele recebeu dos filipenses, mas ele também aproveita a oportunidade para ensiná-los a viver contente, apesar das circunstâncias. E o que é que nós aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, qual era o motivo da alegria de Paulo? E esse motivo da alegria de Paulo não era simplesmente porque os filipenses tinham renovado o seu interesse, o seu cuidado. Não é simplesmente porque eles levantaram uma oferta e enviaram até o apóstolo Paulo essa oferta. Muito pelo contrário, quando Paulo diz ali no versículo 10, ele começa falando o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. Mais do que o reconhecimento de que ele estava sendo agraciado pelos filipenses, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a sua alegria, que o motivo da sua alegria está no Senhor. É em Deus, não nas circunstâncias. É em Deus, não no dinheiro. É em Deus, não nas pessoas, que Paulo depositava a sua esperança e certeza de alegria. Para o apóstolo Paulo, Deus não era uma divindade distante, mas era uma realidade constante. Não era uma divindade que estava totalmente alienada da sua vida e dos seus problemas. Pelo contrário, Paulo experimentava a presença de Deus, mesmo na prisão. Para Paulo, Deus era uma realidade constante em sua vida. Mas vejamos o que ele nos fala mais, versículo 11: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui Paulo começa a ensinar os filipenses o segredo de viver satisfeito, contente, com uma verdadeira alegria. E ele fala aqui para os filipenses que ele aprendeu. E isso é muito importante, porque Paulo agora ele se coloca na posição de aprendiz, de um aluno que aprende uma matéria, adquire um novo conhecimento,
conhecimento. E esse conhecimento é sobre o viver contente em toda e qualquer circunstância. Isso nos ensina que o contentamento é algo que pode ser aprendido por mim e por você. Ninguém nasce sabendo ou possuindo essa capacidade de se alegrar-se quando as coisas vão bem e também de se alegrar quando as coisas vão mal. Essa capacidade de estar satisfeito quando nós temos em fartura e quando nós estamos passando por necessidade. Paulo nos diz que essa é uma habilidade adquirida através da prática, do exercício, da perseverança. Ele nos diz: pois aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E aqui nós precisamos entender o que é que o apóstolo Paulo está nos falando justamente no versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o que significa viver contente em toda e qualquer situação? E aí nós precisamos perceber que contente extrapola o conceito que nós temos de felicidade, de estar sorrindo, de nos sentirmos, de estarmos alegres. Na verdade, a palavra contentamento significa satisfação. É muito fácil nós estarmos satisfeitos com a barriga cheia, mas com a barriga vazia é mais difícil. É muito fácil nós nos sentirmos satisfeitos quando nós temos fartura, mas é muito difícil nos sentirmos satisfeitos quando estamos passando por privações e necessidades. Essa palavra contente, ela se refere a uma palavrinha grega, autarques, da onde nós temos autarquia em português. E essa palavra era a palavra usada para designar aquela cidade-estado no passado, que não dependia de nenhuma outra cidade para manter o seu funcionamento. Essa cidade era uma cidade totalmente autossuficiente. Ela não precisava importar nem água, nem comida para alimentar os seus habitantes. É esse o sentido que Paulo está empregando quando usa essa palavra. Estar contente, então, significa não depender de nada que está no meu exterior. Veja bem o que é que ele está querendo dizer. Ele está nos ensinando que ele aprendeu a viver independente das circunstâncias externas e das adversidades. Paulo está nos dizendo que ele aprendeu a sujeitar as circunstâncias à sua vontade e não vice-versa. Ele agora é proativo e não reativo. Ou seja, ele não coloca
a sua alegria como sendo dependente se ele tem dinheiro, se as pessoas estão lhe tratando bem, se tudo lhe vai bem, se todos os projetos, sonhos estão dando certo. Ele está dizendo que ele não depende agora dos seus sentimentos, que muitas vezes oscilam, dependendo do momento da nossa vida. Não, ele está dizendo que todas essas coisas estão sujeitas à sua vontade. Agora, ele sabia que não era dominado, controlado por essas situações externas. Pelo contrário, agora ele poderia olhar para as circunstâncias e dizer o seguinte: olha, se está tudo bem, graças a Deus. Se está indo tudo mal, graças a Deus por todas as dificuldades e problemas. Ele percebeu de fato que todas as circunstâncias são oportunidades que Deus nos dá para aprendermos a não colocarmos a nossa esperança nas circunstâncias, nas pessoas, nas coisas ou nos nossos sentimentos. Olha só o que ele diz: toda e qualquer situação. E ele dá um exemplo: necessidade e fartura. E é nesses dois momentos que eu e você também precisamos aprender a viver contentes. O problema é que a maioria de nós só consegue estar alegre quando vivemos momentos de fartura, e ficamos extremamente tristes e abatidos quando as coisas não nos vão bem, quando passamos por momentos de escassez. O que é que governa a sua vida? O que é que governa a minha vida? Será que são esses agentes externos? Ou será que nós também já aprendemos o segredo de viver contentes em toda e qualquer situação? Por fim, nós encontramos aqui a chave para nos alegrarmos no Senhor, a chave para estarmos satisfeitos em toda e qualquer circunstância. Isso nós vemos no versículo 13, e a palavra de Deus nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida cristã. E infelizmente demorou muito tempo para eu aprender o que é que esse versículo realmente estava querendo dizer. E esse versículo não é simplesmente uma declaração triunfalista, dizendo que o Filho de Deus, ele nunca vai passar nenhum problema, ele nunca vai passar necessidade, ele nunca vai enfrentar adversidades e momentos em que ele vai sim se sentir deprimido e desanimado. E eu achava que não, era isso o que a Bíblia estava nos ensinando, uma declaração de triunfo. Mas não. Quando nós vemos o que o apóstolo Paulo nos ensina, à luz do contexto em que ele escreve essas palavras, nós percebemos que o ensino dele nos diz o seguinte: naquele que me fortalece, Cristo, eu sou capaz de suportar também as dificuldades, os momentos de desânimo, os momentos em que eu com certeza passarei pelo vale da sombra e da morte, mas por causa de Cristo eu posso sobreviver, eu posso suportar todos esses problemas.
Cristo, em Cristo, Paulo e todos nós aqui podemos viver contentes, seja na fartura ou na necessidade, seja na saúde ou na doença. Isso de fato é ser vitorioso. Isso de fato é desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito Santo, de Gálatas. E o fruto do Espírito Santo é amor, paz e alegria. Não uma pessoa, não uma coisa, não uma determinada circunstância, não baseado num determinado sentimento, mas na pessoa de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que as minhas emoções gritem não, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu esteja sem dinheiro, tudo posso naquele que me fortalece, apesar das pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. A resposta é Cristo. Somente Ele é capaz de nos fortalecer e de nos dar poder para experimentarmos a verdadeira alegria. Eu quero terminar a mensagem de hoje compartilhando com vocês a história de Tim, que eu li num livro de Charles Swindoll. E ele conta a história ali desse senhor com 82 anos, foi pastor por mais de 52 anos. No final da sua vida desenvolveu um terrível câncer de pele, e com esse câncer ele experimentava todos os dias dor, depressão, tinha vergonha de sair de casa, não saía de casa, passou por mais de 15 operações, e ele era consumido por essa tristeza e baixo autoestima, até que ele foi presenteado com um livro. E nesse livro então ele lê sobre a história de um outro homem que também tinha sofrido um acidente e que vivia constantemente com a dor crônica. Não existia tratamento, não existia cirurgia, não existia remédios. Aquele homem no livro compartilha então que um dia ele caiu em si e percebeu que a dor sempre o acompanharia até o último dia da sua vida. E naquele momento então ele tomou uma decisão de escolher como que ele iria reagir frente à dor. E ele diz: eu escolhi a alegria, apesar da dor. Tinha aquele pastor de 82 anos, ficou revoltado com a leitura do livro. Ele disse: como que pode ser isso? Essa história aí deve ser uma grande mentira. Como que alguém pode escolher a alegria sentindo dor? Mas depois ele, ao ler a palavra de Deus em João capítulo 15, 11, ele leu o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a vossa alegria seja completa. Jesus falando para os discípulos. Tim então descobriu que a alegria é uma dádiva, é um presente de Deus para os seus filhos, os seus discípulos. E já que a alegria era um presente
Tim resolveu se ajoelhar no centro da sua sala. E então ele orou: Senhor, dá-me a tua alegria. Tim então conta que naquele mesmo instante, ele sentiu o seu coração ser invadido por uma alegria indizível. E ele começou até mesmo a dançar, não se contentando com aquela resposta que ele recebeu do Senhor. Ele saiu de casa, depois de muitos e muitos anos, e foi comprar um hambúrguer. Quando chegou ali na lanchonete, a atendente, percebendo o sorriso estampado no seu rosto, perguntou: moço, como que você está se sentindo hoje? Ele respondeu: maravilhosamente. É seu aniversário, moço? Não, é melhor que isso. É uma comemoração. É melhor que isso. O senhor ganhou na loteria? É melhor que isso. Bem, o que é então? Ele respondeu: é a alegria de Jesus. É a alegria de Jesus. Existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de pessoas aqui hoje, nessa noite. Primeiro, aquelas que escolhem a alegria, e aquelas que não a escolhem. Qual tipo de pessoa você é? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. E eu queria que você falasse com Deus, silenciosamente, e você respondesse para Deus que tipo de pessoa você tem sido até hoje. Aquela pessoa que escolhe a alegria, ou aquela pessoa que não a escolhe. E talvez aqui nessa noite, hoje, você precise fazer a oração que Tim fez: Senhor, dá-me da tua alegria. Dá-me da tua alegria. Dá-me da tua alegria. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a alegria é uma dádiva, um presente que está ao alcance de todos nós. Que a alegria de Jesus preencha as nossas vidas e os nossos corações, pois oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.